Minha saudação, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez o Senhor nos doa de presente um novo dia e junto com esse novo dia Ele nos doa a sua palavra, o Santo Evangelho, que é alimento para nós. E neste dia, juntamente com toda a igreja, nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44 a 51. E Jesus prossegue o seu diálogo com os judeus que o buscavam, buscando sinais, buscando milagres, buscando o pão que sacia a fome. No Evangelho de hoje, ele continua reafirmando dois mistérios. O primeiro mistério é o mistério da aproximação com ele. Certamente todos nós já ouvimos que um amigo verdadeiro nós conhecemos na hora da dificuldade, porque ele está perto, sem buscar benefícios. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus fala daqueles que se aproximam dele, é porque ele quer que nós sejamos aqueles que se aproximam como amigos verdadeiros. Ninguém pode se aproximar de mim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Peçamos que nós sejamos de fato aqueles que somos atraídos pelo Cristo, pela sua palavra, pela sua amizade e não pelos nossos próprios interesses. O segundo mistério que Jesus reafirma nesse Evangelho é o mistério do pão da vida. Eu sou o pão da vida, o verdadeiro alimento. O alimento este que não é assimilado por nós, não é digerido por nós. Ao contrário, o alimento que nos assimila, o alimento que nos doa a vida eterna. Neste tempo de pandemia, meu irmão e irmã, todos nós distantes da comunhão sacramental, peçamos com fé, peçamos com insistência a comunhão espiritual. De fato, quando participarmos da Santa Missa, lembremos de pedir, rezando, orando a comunhão espiritual. E também lembremos nesse período de oferecer esse nosso distanciamento da Eucaristia como sacrifício pelo sofrimento de tantas pessoas que mesmo em tempos normais não conseguem ter a Eucaristia, não conseguem ter a missa, não conseguem ter o sacerdote, às vezes uma vez por ano, às vezes a cada 6 meses. Rezemos por aqueles que não têm condição de sempre, mesmo em tempos normais, receber a comunhão e nos unamos ao seu sofrimento. Acolhamos as 3 sementes para este dia. A primeira semente é o versículo 51. Jesus nos diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Peçamos que o Senhor nos ensine sempre mais a crer, a aceitar e a buscar este pão vivo, acolhendo as graças que nos são derramadas por meio deste sacramento. A segunda semente, uma palavra para a nossa oração, e a palavra de hoje é comunhão. Rezemos, meus irmãos, pedindo que nós sempre tenhamos a graça de comungar no Cristo, de nos unirmos a Ele, mas peçamos também neste dia que o Senhor nos dê a graça de comungarmos, unindo-nos aos nossos irmãos, unindo-nos àqueles que necessitam e que são próximos e que necessitam da nossa caridade, da nossa generosidade. Por fim, a terceira semente, um questionamento, uma pergunta para a nossa reflexão. Alguma vez eu lembrei de rezar pelas pessoas que não podem comungar? Alguma vez eu lembrei de rezar por aquelas pessoas que em comunidades distantes não têm sempre a missa, não têm sempre o sacerdote? Alguma vez eu lembrei de rezar por aquelas pessoas que são impedidas, casais em segunda união, pessoas que se divorciaram, que se encontram impedidas da comunhão e às vezes sentem um desejo e não podem? Às vezes nós somos muito velozes, muito espertos em condenar e muitas vezes nos esquecemos de rezar. Acolha, meus irmãos, essas 3 sementes, fecunde-as no seu coração e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. O meu abraço, a minha oração por cada um de vocês neste tempo difícil e pelas suas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.